dia. Tudo bem, pessoal? Vamos tentar começar aqui? Vamos lá. A gente já teve uma primeira pauta da manhã. Eu me apresentei, vou me apresentar novamente, nem todos estavam presentes. Meu nome é Alexandre, sou superintendente de ferrovias da NTT. Estou aqui com o Sérgio, que é assessor da diretoria geral, representando a diretoria da NTT, e o Augusto aqui conosco, que trabalha na nossa assessoria de comunicação, que nos ajuda a logística aqui do evento. Tá? Primeiro, eu agradeço realmente a presença de todos aqui, né? Os indígenas, os vereadores, os representantes aí do comércio, do defensor público que nós conhecemos hoje de manhã. Então a gente realmente agradece aí a presença de todos, o prefeito também está aqui conosco. Então, o objetivo da gente estar aqui hoje é decorrente da sessão pública que ocorreu em Brasília no dia 12 de dezembro. Lá naquela sessão pública de Brasília, houve um pleito, somente aqui da região de Novo Progresso e de Trairão, que a agência retornasse aqui à região do Rio Tapajós para que conversasse melhor com a comunidade. E antes da gente pensar em se fazer novas reuniões, novas audiências, a gente fez questão de estar presente hoje aqui, a título de informação e de prestar esclarecimentos, para entender um pouco melhor essa dinâmica, para que a gente possa se programar melhor, lembrando que não há ainda nada definido. A gente pode definir que se encerram-se as contribuições, encerram-se os períodos de audiência esta semana, como a gente também pode concluir em fazer uma programação em Pairão, uma programação em Itaituba e em Novo Progresso também. Tá? São coisas que a gente é um dos objetivos da nossa reunião de hoje. Inicialmente, no período da manhã, a gente já colheu algumas percepções, né, somente do Guru. Houve uma grande crítica da comunicação, que a agência fez esse trabalho, assim, de programar essas reuniões, de conduzir as audiências públicas, que a informação não tem chegado da forma adequada, e a gente vai buscar um meio de melhorar tudo isso aí, para que realmente qualquer passo que se dê nesse sentido seja feito com a maior transparência possível e que a comunicação realmente possa chegar a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, a gente já fez ela de manhã aqui para o povo de Urucu e vamos repetir aqui brevemente aqui para todos os presentes, tá bom? Bom, esse aqui é o roteiro. O que a gente está buscando aqui? Primeiro, eu acho que é um ponto principal da confusão que tem dado, que é entender o que é a audiência pública que a NTT faz em confusão com o que a 169 da OIT exige. E esse é um ponto que a gente vai esclarecer logo no início. Depois nós vamos falar um pouco da questão dos projetos de ferrovias do governo federal. São 3 projetos, um deles é a Ferrogrão. E aí sim a gente entra na audiência pública, que nada mais é do que mostrar os estudos técnicos que foram feitos. Nada mais do que isso, é trazer os estudos técnicos que foram feitos para que todos possam ver e fazer as críticas e sugestões pensando na melhoria do processo. E, por fim, assim, as próximas etapas que se tem de um processo como esse. Bom, esse aqui foi quando nós estivemos aqui em Itaituba tentando fazer a sessão pública em meados de dezembro, né? Onde não foi possível fazer aquela oportunidade. Isso foi colocado na reunião de Brasília, tá? Isso foi apresentado lá. Temos aqui uma participação em Sinop, onde o povo Carapó se mostrou presente e se manifestou lá em Sinop, e depois nós estivemos em Brasília. Né? Essa aqui é uma carta do povo Munduruku, que estava na internet. A gente pegou essa carta, fizemos a leitura dela lá em Brasília, na sessão pública que foi feita em Brasília. E esse pleito já constitui formalmente no nosso processo, na tentativa de trazer transparência entre o processo. A gente buscou fazer a leitura dessa carta e fazer o registro dela.
Bom, esse ponto aqui inicial é o ponto que tem dado maior confusão, não só aqui com o pessoal da região, mas também com o próprio Ministério Público. A ANTT nada mais é do que uma agência reguladora que implementa as políticas do Ministério dos Transportes. Tá? Isso é muito importante para vocês saberem o nosso papel, até onde vai o poder que a gente eventualmente tenha. Tá? A gente não é responsável pela decisão política do projeto, a gente não é responsável por planejar a logística da região, isso tudo compete ao governo federal e ao Ministério dos Transportes. O que a agência faz nada mais é do que tentar fazer os estudos técnicos. Esse é o nosso papel. Não é o nosso papel decidir se a ferrovia é importante ou não é importante, de como achar a melhor logística aqui para a região. Isso é um papel do governo federal, do Ministério dos Transportes. O que a gente faz é registrar a opinião de vocês, registrar a manifestação de vocês dentro do processo e encaminhar para o governo central para que eles tomem as decisões. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui com vocês hoje mais uma vez. É tentar realmente compreender as preocupações que vocês têm para que isso seja registrado. E uma vez registrado dentro do processo, o tomador de decisão, que é o governo central, por meio do seu Ministério dos Transportes, possa fazer a melhor decisão possível. Tá? Então compreendam também um pouquinho as limitações que a agência tem. A agência não é responsável pela decisão política de se fazer um projeto desse porte. A agência apenas é responsável por tentar fazer os estudos técnicos da melhor forma possível, por tentar fazer um bom edital, um bom contrato, apenas isso. As decisões de quais projetos são importantes, de como melhorar a logística da região e como fazer isso em função de tudo que tem acontecido, é o papel do governo central por intermédio do Ministério dos Transportes. Então nós nos responsabilizamos por aquilo que a gente compete a nós fazer. A gente não pode se responsabilizar por outras questões, e eu acho que isso é importante para que vocês se coloquem um pouco no nosso lugar e possam ver até onde a gente pode ir. E o nosso compromisso é em registrar as opiniões de vocês, sejam favoráveis, sejam contrárias, sem nenhum apego. Né? A gente não está aqui, eu sou um servidor de carreira do órgão, concursado, não tenho nomeação política, eu vim aqui apenas fazer um trabalho de servidor público. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, vocês podem acreditar. Então, o primeiro ponto é entender essa questão, o que é a ANTT, o que é o Ministério dos Transportes, para a gente entender esse contexto. Tá? Na nossa lei de criação da ANTT, a Lei 10.233, diz lá no seu artigo 68, eu acho que esse é um dos pontos de confusão, de que sempre que a ANTT fizer alguma ação que impacte na vida de terceiros, na vida econômica de agentes, né, como é o caso de uma eventual ferrovia, é necessário fazer as audiências públicas. São audiências públicas da rotina da agência. E nada tem a ver as audiências públicas que a 169 exige. Eu acho que essa foi a grande confusão que deu, porque no artigo lá da 169, que é direito dos povos indígenas serem consultados livre e previamente, fala a palavra audiência. E na nossa lei também fala a palavra audiência. E quando a gente falou audiência, em função dos problemas de comunicação que nós tivemos, houve esse entendimento de que a gente estaria utilizando deste subterfúgio aqui para dizer que está cumprindo a 169 e traporar o processo, quando isso não é verdade. Tá? Nós dissemos isso em Brasília, de que nós não estamos utilizando essas reuniões, essas sessões públicas para dizer que estamos cumprindo o que a 169 existe com este procedimento aqui. A gente sabe que a 169 tem que ser cumprida. A gente sabe que todas as comunidades indígenas afetadas pelo projeto têm que ser consultadas previamente, deve ser construído em consenso. Não se discute isso. Tá? Então esse é o grande ponto no X da questão e é um dos motivos da gente tentar trazer esse esclarecimento aqui para vocês. Tá bom? Aí aqui são dados gerais dos estudos que foram elaborados. Né? É uma ferrovia que basicamente busca pegar a soja da região do norte, Mato Grosso, uma das regiões mais produtoras do país, e prover uma alternativa logística para isso por meio de uma ferrovia que iria de Sinop até o distrito de Meritituba, aqui no município de Itaituba. Aqui são apenas algumas características gerais da ferrovia, mas o que é importante vocês compreenderem são 932 quilômetros de trilhos. Aqui a questão do Ministério dos Transportes.
né, que por meio do Conselho de Ministros de Estados elencou 3 projetos ferroviários como prioridade nacional. Um deles é a Ferrovia Norte-Sul, outro é a Estrada de Ferro 170, conhecida como Ferro Grande, Sinop e Imbituba, e o outro é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Isso foi feito por um Conselho de Ministros de Estado. Não foi a NTT, não foi o Sérgio, não foi o Alexandre, tampouco o Augusto, que chegou aqui e vamos fazer a Ferrogrão. Não é isso. Foi o governo federal que fez essa decisão de se estudar os projetos. Né? E os projetos têm todo o seu procedimento a ser cumprido, toda uma legislação que deverá ser observada. A gente está apenas no estágio inicial do processo. Quando a gente recepciona essa decisão política de se pensar numa alternativa logística por meio de uma ferrovia, e a gente tem os estudos iniciais que a gente quer apenas apresentar e colher contribuições dele. E eu acho que esse processo que já temos aí quase 90 dias, já nos trouxe aí vários aprendizados. Né? A questão social parece que não foi bem explorada. Foi uma crítica que recebemos, a gente precisa aprimorar. Alguns aspectos ambientais que o nosso estudo fez, de forma superficial, foi demonstrado que precisam ser aperfeiçoados. A própria legislação indígena, que a gente tinha algum desconhecimento, ficou mais claro que precisa ser observado o seu cumprimento. Então, tudo isso faz parte deste processo que ele é inicial. A gente está aqui apenas discutindo algo que se pretende fazer. Tá? Então, o que é importante a gente entender é que isso foi feito realmente por um conjunto de ministros de Estado, que por meio de uma reunião e uma deliberação, né, uma resolução número 2, né, decidiram como se estudar a Estrada de Ferro 170 de Sinop a Imbituba. Mais uma vez, não foi a NTT que fez essa escolha, foi um Conselho de Ministros de Estado. A agência recepciona isso dentro da sua missão institucional e tenta fazer isso da melhor técnica possível, com estudos técnicos aprofundados e com transparência no processo. O próprio fato de nós estarmos aqui hoje, com todas as eventuais falhas de comunicação que se possa ter tido, com os problemas de logística que a gente encontrou, mostra uma tentativa de ouvi-los, trazer essas percepções para que seja todo isso levado em consideração. Nós não estamos aqui para atorar o processo. Nós não estamos aqui para não cumprir a legislação. Se nós fôssemos atorar, a gente não teria dado mais 90 dias de prazo de contribuição. A gente prorrogou o prazo. Estamos dispostos a prorrogar mais ainda, dependendo do que for o entendimento aqui. Então, isso que eu queria que vocês se colocassem no nosso lugar também e vissem a responsabilidade que a gente tem tentado dar neste processo. E aí, basicamente, a gente vai falar um pouco dos projetos, dos estudos técnicos agora, que é o objeto da audiência. Veja que o objeto da audiência é apenas levar os estudos técnicos a conhecimento para que eles sejam discutidos e eventualmente aperfeiçoados. Os estudos foram conduzidos pelo procedimento que nós chamamos de PMI, que é um projeto de manifestação de interesse, onde os projetos, esses estudos, foram elaborados pela iniciativa privada. Não teve gasto do governo federal na execução desses estudos. Todos esses estudos foram executados por meio da iniciativa privada e foram recepcionados pelo Ministério dos Transportes e depois encaminhados para a agência, que a agência está disponibilizando para a sociedade. Simples assim. Esse é o objeto. Esses são os estudos que compõem o que a gente chama de audiência. São estudos técnicos de engenharia, principalmente, onde a gente busca entender o traçado da região para se buscar um orçamento para esse empreendimento, né? Um diagnóstico ambiental, brevemente, para entender as preocupações ambientais que se tem que ter para se pensar eventualmente no estágio seguinte, e estudos econômicos, que buscam compreender como uma empresa ferroviária poderia se comportar aqui. E, por fim, os documentos jurídicos, que são as minutas de contrato e a minuta de edital. Então, nós temos um conjunto de estudos técnicos e um conjunto de documentos jurídicos que estão disponíveis nos sites para que vocês possam criticar ou dar sugestões. Aí eu vou falar brevemente sobre cada um deles. A gente faz um estudo de demanda que busca compreender qual é a quantidade de carga da região, né, para ser eventualmente escoada pela ferrovia
Aí tem toda uma técnica para isso. Esse aqui é um mapa que contempla a rede de transporte ferroviária planejada pelo governo federal, não só a rede ferroviária existente, mas aquela planejada até 2050, né? São os projetos ferroviários pensados pelo governo federal. Os resultados do estudo de demanda mostram uma potencial da Ferrogrão captar inicialmente cerca de 10 milhões de toneladas, podendo chegar ao final até 35, 37 milhões de toneladas. Isso é o resultado do estudo de demanda, é o potencial de carga que uma eventual ferrovia ligando Sinop a Miritituba teria o potencial de captar para o transporte. Foram feitos estudos operacionais para ajudar na modelagem econômica. Esse é o tipo de material rodante pensado, locomotivas e vagões. Aqui são para mostrar que foram feitos estudos de engenharia em certa medida robustos, que buscou inclusive fazer alguns elementos de sondagem para estudar o solo da região, para se buscar um orçamento para o projeto, né? E aqui alguns resultados dessa análise de engenharia inicial, tá? Preliminar, onde a gente buscou entender onde estão as áreas indígenas, as unidades de conservação, áreas de assentamento e como que se dá o traçado da ferrovia passando por essas áreas. Tá? Aqui a parte dos aspectos físicos, nós temos a Serra do Cachimbo no meio, onde o projeto de engenharia enfrenta os maiores desafios. Aqui é onde mostra a região agrícola, né? A parte mais branca é aquela onde você tem maior presença de soja e a parte verde é a área não plantada. Então você vê que realmente a região de Sinop e o norte do Mato Grosso é uma grande região agrícola. Esse é o objetivo de apenas mostrar isso, né? Mostrar onde é que está a área plantada de soja. Esse é o orçamento do projeto, tá? Foram estimados em termos de infraestrutura de construção, 6,4 bilhões de reais, 1,6 nas questões que a gente chama de instalações de apoio da ferrovia, como oficinas, postos de dormitório de maquinistas, etc., em torno de 1,6, e aquisição de locomotivas e vagões na ordem de 4,5 bilhões, o que perfaz um total de 12,6 bilhões de reais. Este é um projeto que ele não é um projeto financiado pelo governo federal. Não é o governo federal que eventualmente irá construir essa ferrovia. É uma empresa privada que será licitada eventualmente. Então, esses 12,6 bilhões não serão suportados pelo governo federal. Serão suportados por uma empresa privada e muito provavelmente com algum financiamento público. Um projeto desse porte vai demandar algum financiamento público, mas é importante que vocês compreendam isso. A questão da parte de meio ambiente, o estudo que nós temos, ele não é um estudo que objetiva o licenciamento ambiental, que busca calcular o valor exato das compensações. Ele foi apenas um estudo que buscou compreender os desafios ambientais que o empreendimento desse porte tem pela frente, para orientar a questão de traçado. Foi apenas esse o objetivo. É claro que se o projeto vingar e eventualmente ele for para frente, todas as tratativas ambientais, conforme a legislação, deverão ser cumpridas. O que a gente tem aqui é apenas uma ideia de quais são os desafios ambientais que a gente tem na região, somados a isso, as participações nas audiências que a gente fez aqui, não só aqui em Itaituba, como em algumas outras localidades, para que as preocupações que foram colocadas sejam dado o devido tratamento. Aqui eu não sei se fica claro, mas eram as alternativas de traçado estudadas e a conclusão que se chegou é que a gente devia buscar o máximo possível comportar o projeto dentro da faixa de domínio da BR-163. Tá? Essa é a grande conclusão dos estudos de traçado. Essa é a questão do Parque do Xamanchim, onde foram feitas alterações por força de lei para eventualmente comportar a faixa de domínio da ferrovia. Nem tudo cabe dentro exato da faixa de domínio da rodovia. Em alguns pontos é necessário alguma expansão e aqui tenta mostrar um pouco disso.
O resto são resultados dos estudos econômicos, né, dessa eventual concessão, né, estimativas de receita, estimativa de custos do projeto, uma taxa interna de retorno, a gente faz um fluxo de caixa e chegou-se à conclusão de que seriam necessários 65 anos para amortizar esses investimentos por meio de uma concessão simples dentro da Lei 897. E aí a gente passa para os documentos jurídicos, que é uma minuta de edital e uma minuta de contrato, que foi desenvolvida pela ANTT. Foi o corpo técnico da agência que fez essa minuta de edital, essa minuta de contrato, que está disponível aí no site para que seja criticado. E se lá tiver escrito alguma coisa que na visão da sociedade não está adequada, tem que ser feita as contribuições e manifestações para que a gente possa dar um tratamento adequado para as questões. Algumas regras do edital que a gente colocou, tudo isso está disponível no site da agência, tá? É www.ntt.gov.br, audiência pública 14 de 2017, todos esses documentos, esses procedimentos, algumas atas de reunião, tudo isso está disponível lá no site. Por fim, a questão da modelagem jurídica que a gente comentou, que é uma concessão simples, é um empreendimento privado, não tem orçamento federal para isso, seria uma tentativa de fazer financiamento público, e isso não foi fechado ainda. Então, observe que a gente não fechou essa questão do financiamento público, essa questão da OIT está pendente, então a gente tem um conjunto de ações desse projeto pendentes que precisam cumprir toda uma legislação. E nós estamos aqui apenas no estágio inicial desse processo, quase na primeira etapa, de ter um estudo técnico mínimo que é apresentado para que todas as correções devidas do processo sejam formalizadas e devidamente tratadas. Aqui a ideia das etapas, né? Você passa no processo de eventual licitação de uma ferrovia, você tem aí os estudos, o procedimento das audiências da ANTT, né? E previamente a isso ir para o Tribunal de Contas, ele tem que estar completo. Né? Então, esse procedimento da 169, da OIT, ele precisa ser atendido previamente a gente levar um eventual protocolo lá no Tribunal de Contas da União. Inclusive, este compromisso foi assumido pelo IPT por escrito já em algumas oportunidades. Na última reunião em Brasília, a gente entregou atos de reunião para quem esteve lá e a gente assumiu esse compromisso de se cumprir a OIT, né, previamente ao eventual protocolo no Tribunal de Contas, porque ele só pode ir completo. Nesse estágio que a gente está, a gente só quer mostrar o traçado, mostrar os estudos e colher as impressões de vocês para melhorar. Simples assim. Bom, essas foram a agenda inicial. Realmente, quando a gente abriu o processo, a gente usou a nossa rotina, que é fazer as sessões nas capitais, e depois que isso tomou notícia, com todas as salas de comunicação que nós tivemos, realmente a gente reconheceu que precisava vir a Itaipu, a Novo Progresso, eventualmente a Trairão também, e isso foi no decorrer do processo. Né? Mas a gente não chegou aqui mal intencionado, com o objetivo de apenas fazer nas capitais e dizer que está cumprindo a OIT e dar o passo seguinte, sem isso. Não é isso. Isso eu faço questão de trazer aqui para vocês. A gente incorreu em algumas falhas de comunicação, realmente. A gente poderia ter planejado melhor aqui a discussão nas sessões da ANTT com a comunidade aqui do Rio Tapajós. E esse é um dos motivos de estar aqui hoje, reconhecendo um pouco isso e tentar minimamente a gente se expõe e trazer aqui um projeto para vocês, para que vocês se manifestem numa questão de transparência e democrática. Quem quiser falar, pode falar. Aqueles que são contrários, aqueles que são favoráveis, a gente não tem apego a isso. A gente quer apenas registrar as opiniões, porque essa etapa que nós estamos na ANTT é exatamente para isso. Para registrar as opiniões, para que elas sejam dado um tratamento adequado para isso. Posso pedir um esclarecimento do senhor? A gente pode pedir a qualquer tempo aqui. Eu só ia pedir para a gente fazer esse encerramento e a gente tentar dar uma ordem aqui na sequência. Tá? Aí quando você tiver a palavra, eu respondo com todo prazer. Então, eu encerro aqui a apresentação, agradeço aqui a oportunidade de tentar esclarecer esses pontos aí para vocês.
E aí vamos tentar organizar aqui as falas, as manifestações com um pouco de ordem, né? Sem tentar exaurir muito tempo. Acho que todo mundo tem o direito de falar e vamos tentar fazer isso com o mínimo de ordem para que todos sejam ouvidos. Tá bom? Tem uma ordem? Não. Então a gente vai ouvir aqui primeiro o representante do sindicato. Silvana registrou ali a segunda a falar, e aquele que quiser, por favor, levante a mão e nós vamos tentar ouvir todos, tá? Temos aqui 3, 4, acho que era para passar uma lista, tá? Não, vamos tentar seguir uma sequência, tá? As pessoas que quiserem se manifestar, levantam a mão, vamos tentar manter uma certa ordem, tá? Para facilitar. O Silvio, né? O Silvio Marinho quer falar. Vamos então estipular 3 minutos para cada um. O que vocês acham? Oi? Sim, tá ok. 3 minutos? O que vocês acham? Vamos tentar assim, tá? Bom dia. A minha manifestação vai ser breve. Só gostaria de um esclarecimento. Tem um requerimento para me entregar, que são das etnias do Mato Grosso ligado ao Instituto Raoni. Eu fui incumbido de entregar esse documento e a liderança não pôde vir, então eu estou repassando. Tem 2 vias. Gostaria do protocolo. Se você também pudesse divulgar, Alexandre, como você divulgou outro, não sei se tem necessidade. E o outro documento que nós estamos protocolando aqui, ele está assinado por diversas lideranças e, na verdade, é o posicionamento de quem assinou esse documento. Na minha avaliação, eu assinei, protocolei, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui mais. Porque para mim isso aqui não é audiência pública, não pode ser convertido em audiência pública. Então, protocolei o documento, povo do Pará. Assinamos, protocolamos, nós estamos liberados. Etnia Caiapó, protocolamos o documento de vocês, protocolou esse, nós estamos liberados, nós vamos embora. É porque nós temos a tarefa de ir a Santarém, por isso que eu estou dando esse encaminhamento. Ciro, quando já como você lê isso aí, pelo menos a gente já evitava de falar. Sim. Vamos falar o que O Alexandre leia o documento ou quer que eu leia, Alexandre? O Alexandre vai ler o documento então. Eu acho que se você quiser falar, você poderia ler. eu já podia ler. Posso ler então? Então vamos lá. Ato de encaminhamento da manifestação. Eu vou ler os dois, então. Vou ler o primeiro das comunidades com a etnia Caiapó e depois ler dos indígenas de Mato Grosso. Ato de encaminhamento de manifestação das entidades e população não indígenas e indígenas dos estados do Pará e do Mato Grosso, na reunião da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, na cidade de Itaituba, no dia 18 de 2018, acerca do projeto F-170 Ferrogrão. Aos 18 dias do mês de janeiro de 2018, às 8 horas, nas dependências da Faculdade Itaú do Pará, os cidadãos, cidadãs e entidades abaixo ensinados formalizam o presente ato de encaminhamento das suas manifestações para o devido conhecimento e encaminhamento por parte dos dirigentes da NTT, a saber: primeiro, considerando que tomaram conhecimento que inicialmente a NTT agendou essa reunião para tratar com a comunidade em geral sobre o agendamento da data e local para a realização da consulta pública dos municípios do Pará e sobre a organização da consulta prévia livre e informada das comunidades indígenas em cumprimento à Convenção 69 da OIT. 2. Considerando que não é isso que vemos registrado no convite, pois no mesmo apresenta o objetivo de audiência pública. 3. Considerando os compromissos firmados pelo senhor Jorge Bastos, diretor-geral da NTT, e que consta registrado na ata oficial da audiência pública do dia 12 de 12 de 2017 em Brasília, com o seguinte teor. Fala do Jorge Bastos: vamos voltar a agendar as audiências públicas que foram canceladas. Os estudos vão ser aprofundados ao máximo para que fique bem claro e atenda o povo brasileiro. Todas as reivindicações serão respondidas. Vamos fazer quantas audiências forem necessárias. Vamos ouvir toda a comunidade, não só indígena. Todo mundo será ouvido antes de mandarmos o edital para o Tribunal de Contas da União.
Compromisso esse firmado acima consta no vídeo oficial da audiência do dia 12/12/2017, Brasília, no trecho 1.0.20, está o link. Considerando os compromissos firmados pelo senhor Alexandre Porto Mendes Souza, superintendente da SUFER, nas atas de encaminhamento, documento assinado no dia 12/12/2017, com a etnia indígena Caiapó e com o representante do Instituto Ambiental Augusto Levergé e Sindicando Sorriso. Diante das considerações acima, encaminham o entendimento acerca dessa reunião do dia 18/1/2018 e requerimento a seguir: que qualquer encaminhamento e discussão sobre o projeto da EF-170 Ferrogrão seja feitas a partir do atendimento das políticas públicas essenciais para as populações impactadas pelo projeto, que é término da BR-163 e devida manutenção das partes danificadas, preservação dos milhares de empregos e do mercado de trabalho de milhares de motoristas autônomos, consulta prévia e informada das etnias de acordo com a Convenção 69 da OIT, regularização fundiária com afastamento dos limites da Flora Jamanchim, APA do Treirão, APA do Rio Branco, Arrebio e Carapuça, conforme atendimento no PL 807/2017. Que seja complementada as linhas de energia ao longo da BR-63, passando pela comunidade de São Francisco até o distrito de Moraes de Almeida. Instalação de telefonia móvel em todas as comunidades do estado do Pará ao longo da BR-63. Construção de escola na comunidade de São Francisco, construção e reforma de escola e posto de saúde do município, Treirão e demais localidades. Que declara que não reconhece a reunião do dia 18/1/2018 da NTT na Faculdade da Pará como reunião decisória acerca de qualquer encaminhamento do projeto F-170 Ferrogrão, a não ser os atos decisórios de agendamento para aprofundamento dos estudos e para definição dos locais e data das audiências públicas com os municípios do Pará e depois do Mato Grosso, em reunião nas comunidades do estado do Pará, que estão à margem da BR-163, bem como a organização da logística das datas e locais para a consulta prévia, livre e informada das comunidades indígenas do Pará e do Mato Grosso, em cumprimento à Convenção 69 da OIT. 2. Requerem que a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, faça com que sejam cumpridos os compromissos assumidos pelo diretor-geral da NTT, senhor Jorge Basso, firmado na audiência pública em Brasília no dia 12/12/2017, no que diz respeito a aprofundar os estudos da F-170 Ferrogrão e no decorrer dos estudos, ouvir todas as populações indígenas e as comunidades impactadas pelo projeto F-170 Ferrogrão, e que a logística com transporte e alimentação seja por conta da NTT. Terceiro, cancelamento da consulta pública 14/2017. 4. Aprofundamento dos estudos, inclusive sobre o impacto da ferrovia na navegabilidade do rio Tapajós e o impacto nas comunidades que estão às margens direita e esquerda do rio Tapajós, inclusive da etnia Munduruku. 5º, no decorrer dos estudos, ouvir as comunidades que serão impactadas pelo projeto F-170 Ferrogrão e também as comunidades indígenas, em cumprimento à Convenção Menor da OIT. 6º, que após o aprofundamento dos estudos e resolvida a fase de análise pelas comissões da NTT, que seja reaberta nova consulta pública para a apresentação dos novos estudos e da minuta do edital F-170 Ferrogrão às comunidades e às etnias indígenas dos estados do Pará e do Mato Grosso, sendo que se tem a encaminhar, assina a presente ata para os devidos fins legais. Itaituba, Pará, 18 de janeiro. Quem assina? Sindicando Sorriso, Mato Grosso, que é o Sindicato Caminhoneiro. Sindicando Pará, Sindicato Caminhoneiro do Pará. Etnia Caiapó, na figura do cacique Bepe Oroti, aldeia KBK. Instituto Ambiental Augusto Levergé. Vereador Elcimar Ramos de Farias. Vereador Luiz Fernando Sadek. Vereador Emanuel do Livramento. Antônio Camargo, do Conselho de Emancipação do Distrito Caracol. Raimundo José Gutierrez, da Associação de Três Bueiros. Antônio Silva Borba, Associação São Roque Jamanchim. Vanusa Fernandes Souza, Comunidade Vicinal 26. José Ferreira Lima,
representante da comunidade Nova Esperança, Gleba 22, professor Yolanda, representante da comunidade da Vila Planalto, Copancol, Cooperativa de Caracol, pelo Edilson, Associação de Produtores de Novo Progresso, Pretas Amiã, representado pelo Edilson de Caracol, Salatiel, representando a comunidade Aruri, Antônio Lenger, representando a comunidade de São Francisco, a Projan, pelo também Afonso Linge, desculpe, Terezinha dos Santos, Associação de Mulheres de Caracol, vereadora Maria de Almeida, distrito de Itaituba, vereador Antônio Pereira, município de Itaituba, vereador Etevaldo Lima, município de Itaituba, vereador José Belém, distrito Itaituba, distrito Campo Verde, Giovanni Rabelo dos Santos, Associação de Moradores de Santa Luzia, vereador Luiz José da Silva, que não assinou, saiu de assinar, vereador José da Silva de Oliveira, município de Aveiro, e vereador Hélio Demetrio, município de Aveiro, e Adelir Felipe, comunidade de Piranga, Itaituba, Pará. Esse é o documento que eu entreguei. Eu não vou mais participar dessa audiência, que para mim encerra a nossa participação aqui e a presença da NTT. O outro documento é do Instituto Raoni. E o senhor Jorge Bastos, vice-diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, com comunicação, com cópia ao Alexandre Porto. Por deliberação das lideranças indígenas abaixo, encaminhamos a seguinte ata. A ata da reunião com as lideranças indígenas, realizada no dia 12 de janeiro de 2018, na sede da FUNAI, Corrida Mato Grosso, às 9 horas. Etnias e lideranças participantes, abaixo assinado. Deliberações que requerem que o senhor Alexandre Porto, coordenador do projeto F-170, venha à Corrida em Mato Grosso para explicar sobre esse projeto, Ferrogrão, e discutir com as etnias e mecanismos de cumprimento da Convenção 69 do OIT. Que após a reunião de esclarecimento sobre o projeto da F-170, sejam agendadas datas locais para as oitivas das etnias jurisdicionadas à Coordenação Regional Norte do Estado de Mato Grosso, em cumprimento às regras da oitiva prévia e informada das etnias de acordo com a Convenção 69 do OIT. Que ratificam as deliberações tiradas na reunião do dia 21 de 11 de 2017. Fica deliberado que as lideranças Messias, Clemente Rondon, etnia Terena, Betcamp, Metuquiti, etnia Caiapó, estão designados para ir ao Novo Progresso para reunirem com as etnias Caiapó e Mecanotiri na reunião do dia 13 de 1 de 2018. Que fica designado a liderança Pachon para vir aqui hoje, infelizmente não veio, eu estou protocolando o documento. Então é isso que eu tinha a manifestar. O pessoal do Pará que veio com a gente, os índios Caiapó vieram com a gente, eu estou protocolando e estou saindo da reunião porque encerra a minha participação. Quem quiser ficar tem liberdade, mas eu estou indo até porque eu tenho que ir para Santarém. Muito obrigado. Eu só gostaria que o Alexandre também pudesse dar o visto recebendo os dois documentos. Muito obrigado. Após a fala do senhor Silvio e o recebimento do documento dos membros da NTT, Pessoal do Pará, né, comigo. ok. Alexandre, algum comentário? Não? Então, vou passar para o próximo. Desculpa, mas eu acho que o senhor tinha pedido a palavra primeiro. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero aqui dar as minhas cordiais saudações. Já até coloquei aqui no sistema de discurso a questão aqui da fala, mas eu acredito, amigo Alexandre, Sérgio, que em um estado como esse, de dimensões continentais, e no qual a gente tem o privilégio de ter sido
discutido a representatividade dessa região. Como deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, não tem como a gente não acompanhar esse processo, que é de fundamental importância para o nosso Estado, mas que com certeza absoluta, vou colocar aqui, inclusive, a minha opinião até pessoal. Primeiro, e muito bem colocado com suas palavras, técnico, funcionário, público, carreira, está fazendo o seu trabalho, a gente tem que entender isso, respeitar isso, o Sérgio está acompanhando a discussão. Mas o que mais, digamos assim, nos dá a curiosidade, é justamente isso. Olha, eu sou deputado, presidente da Comissão de Meio Ambiente, faço parte da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O Estado do Pará, como é o município, é um ente federativo. Às vezes a gente não entende por que a gente fica fora dessas discussões, porque oficialmente, para você ter ideia, eu me convidei para estar aqui sempre acompanhando isso aí. Mas nós não estamos dentro desta discussão mesmo com relação a isso, principalmente na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Muito bem colocado, você já explicou justamente porque houve essa falha de comunicação, e a gente que está sempre ligado aqui aos municípios, fazer aqui até inclusive um elogio à questão do consórcio, que tem sido muito atuante, porque também quer saber dessas informações, ao prefeito que está do município de Itaituba, que inclusive vai receber eu te diria, toda essa carga, como você me colocou, que pode chegar a 30, 25 milhões de toneladas, é um volume muito grande, e que se tem que ser discutido justamente com relação a isso, porque é aqui em Itituba, no distrito, Itaituba, os vereadores que aqui estão, inclusive, preocupados com isso, sociedade civil organizada, a questão dos povos indígenas, enfim. Mas eu acredito que o questionamento meu e dos demais aqui é justamente, além dessa falta de informação, é nos deixar sempre alheio, eu diria, justamente a esses investimentos. O Pará, eu até cito aqui, infelizmente nós temos um governador fraco e ausente nessa região, porque tinha que estar sim dentro dessas discussões, tinha que estar sempre se perguntando, questionando o porquê desses investimentos, o que é que vai impactar, e infelizmente nós sempre ficamos alheios a isso. Eu quero, como aqui não é uma audiência pública, que na hora que tiver, eu quero entrar dentro dessa discussão mesmo. Inclusive, Alexandre, vou começar a levantar dentro da Assembleia um questionamento a partir de quando voltarmos agora do recesso, vou fazer um pronunciamento sobre isso, justamente que eu acredito dessa falta de respeito com o Estado, essa falta de respeito com o município, com os povos indígenas, com as comunidades, com todas da região. Eu sou um entusiasta pelo progresso desse Pará. Eu sou, na realidade, Alexandre, daqueles que vieram ali do tempo da Transamazônica de 70, onde a imprensa propagava terra sem homens para homens sem terra. Vamos integrar a Amazônia para não entregá-la. Cheguei aqui com 3, 4 anos de idade, né? Já sou um paraense por adoção. Vim aqui há 40 anos, 40 e poucos anos atrás. Como muitos que aqui estão, realmente querem o progresso. Eu sou a favor do progresso. Mas eu quero deixar aqui como deputado estadual dessa região a minha opinião com relação a esse empreendimento. Eu sou a favor do progresso, mas do jeito que está essa Ferrogrão, eu sou contra esse empreendimento. Eu particularmente sou contra, até nós discutirmos como é que vai ficar as questões, inclusive das contrapartidas, inclusive de como se discute essas questões aqui nessa região. Então eu queria só deixar, inclusive como você falou, vai colocar essas opiniões, podem ter certeza que vão ter notícias minhas, vou levantar essa situação na Assembleia Legislativa do Estado, e para que possamos com certeza sabermos muito mais do que nós não estamos sabendo. A nossa comissão, oficialmente, eu falo isso que fui presidente, estou nela ainda, oficialmente não recebeu sequer qualquer estudo ou qualquer manifestação com relação a isso. Portanto, como aqui ainda não é audiência pública, e que aqui na realidade se está registrando as suas opiniões, deixo aqui registrada a opinião desse deputado que ama o Pará,
e que torce pelo seu desenvolvimento e pelo seu progresso. Mas realmente do jeito que está, não dá para engolir, não dá para aceitar da forma que está sendo feito. É só isso. Muito obrigado. Meu bom dia a todos, tá, gente? Muito obrigado. Vou ser bem rápido, Alexandre. Na verdade, na sua fala, até o prefeito e outras pessoas questionou porque ficou subentendido quando você falou vamos para aí, vamos para a audiência pública. Algumas pessoas entenderam que seria transformado isso aqui em audiência pública. Então, é nesse sentido que eu ia pedir para você esclarecer, porque eu sei que não vai ser transformado, mas precisava esclarecer. E a outra questão, Alexandre, é que esse pessoal estão tudo sem comer. Estão a 3, 4, 5 horas da casa deles. Não adianta você falar, vai gostando, como é que eles não têm grana? Então, assim, a gente vai ter que agilizar, porque eles não podem ficar sem comer. Gente, essa reunião não é uma audiência pública. Bom, a gente nem precisa mais analisar isso. A questão da alimentação, o defensor até tentou ajudar a gente ali, fez uma ligação aqui na assistência social, junto com a FUNAI também. A gente está tentando fazer alguma coisa aí para vocês, tá? Não sei como é que caminhou, mas a gente está sim preocupado tentando resolver a questão da alimentação também, tá bom? Obrigada, Alexandre. Você entregou a chave, né? Peguei pro Silvio. Ele vai buscar aqui. Gabiá, bom dia a todos, né? Mais uma vez de novo aqui na frente. Geraldo Pimenta, eu quero falar com você. Então, não vai sair sem eu falar um pouquinho que eu tenho para falar. É o seguinte, né? De manhã eu já tinha falado várias coisas, né? Justamente para os senhores da NTT e justamente para alguns políticos que não estavam presentes. E seria ótimo falar agora, nesse momento, para os políticos e para quem diz que representa a gente, né? Principalmente para o município de Itaituba. Então, quando fala em progresso, te pergunto, que progresso? Você toma banho no Tapajós? Você come o peixe no Tapajós? Você come castanha na floresta? Você tira copaíba da floresta? Você tira andiroba, mel que sai da plantação quando faz farinha? Você come farinha? Você come várias coisas que a gente come, tapioca, outras coisas? Quando fala em progresso, que progresso que eu quero? Cadê a política pública que eu sempre falo? Cadê? Existe para quê? Será que só temos ter só quando o empreendimento está aqui? Só pode ter só quando destrói o rio Tapajós? Só pode ter quando desmata milhares de hectares? Aí sim nós podemos ter uma saúde, aí sim nós podemos ter uma educação, aí sim nós podemos ter uma infraestrutura que fala, né? Que eu não sei muito falar bonito, mas estou aqui para falar, né? Quando você fala, você vai na televisão falar bonitinho ali, mas você me diz uma coisa, vocês convivem lá com os indígenas? Você mora lá com eles? Você vai lá para o Montanha Mangapá? Você vai lá no Pimental para ver a dificuldade que eles têm para sair da sua comunidade até chegar em Itaituba? Você não vive. Qualquer um que está aqui, como o Ney, o pessoal do consórcio Tapajós, faz isso. Não faz. O povo que está aqui sabe a dificuldade que tem do Pimental para chegar aqui, Montanha Mangapá para chegar aqui, os indígenas que passam 2 dias, 3 dias para sair da sua aldeia para chegar na cidade. Para chegar o quê? O benefício. Benefício de quê? Eles têm direito também, aposentadoria. Tem professores que dão aula na aldeia, mas vai para a cidade. Mas paga imposto, igual qualquer um que está aqui. Por quê? Compra roupa, compra chinelo, compra várias coisas. Ninguém está no tempo passado também. Nós temos celular sim, para nós ter informações, o que está acontecendo. Se eu não tivesse celular, eu ia saber que ia ter uma reunião aqui? Não! Do jeito que eles têm a informação deles, nós temos que ter o nosso. Mas de que jeito? Não matando com o povo.
qualidade, não. Quando fala em